Bom, vamos lá. Última parte dos exercícios que eu passei para você, exercícios 8, 9 e 10, aí na página 11 do livro 2. No exercício 8 ele pede o seguinte: determine os valores de m para que as equações de incógnita x não sejam de segundo grau. Então você tem que descobrir qual é o valor de x que vai fazer com que, qual o valor de m que vai fazer com que esse termo que multiplica o x ao quadrado suma. Então, para ele sumir, ele tem que ser zero. Se ele for zero, vai sumir toda essa parte aqui, ó. Vai sumir toda essa parte aqui e a equação não será mais de segundo grau, que é exatamente o que ele quer. Ele quer descobrir qual o valor de x que faz com que a equação não, o valor de m que faz com que a equação não seja de segundo grau, certo? Então vamos lá. Para anular fazer com que esse coeficiente aqui seja zero, é só você pegar a expressão dele, que é m menos 2, e colocar igual a zero, certo? Se você fizer isso aqui, vai ficar como? Só passar o 2 para lá. Vai ficar m, o 2 era negativo do lado de cá ele fica positivo. Ou seja, se o m for 2, essa minha equação vai ser, substitui o m por 2, ele vai ficar 2 menos 2 dá zero. E aí esse termo todo aqui, ó, ele acaba sumindo. E aí eu fico só com esse pedacinho da minha equação, certo? E aí é uma equação de outro grau que não é 2. No caso aqui, uma equação de primeiro grau. Beleza? Próximo item aí. Mesma coisa, ó. Eu tenho que fazer com que esse coeficiente aqui, ó, que seria o meu azinho, quando eu falo para zerar esse coeficiente, é exatamente fazer com que esse meu azinho aqui, ó, tudo isso aqui está representando o a naquela equação de formato geral. Lembra que a gente estudou? Ó? Ax2 mais bx mais c igual a zero. Ou seja, esse azinho aqui, ó, é o cara que multiplica o x ao quadrado. No meu caso aqui, esse azinho está representado por uma expressão que envolve o m. Então eu tenho que fazer, na equação do segundo grau, esse a não pode ser zero, para ela ser uma equação do segundo grau. Mas o exercício pede qual é o valor de m que torna a equação para que ela não seja de segundo grau. Então, pega esse valor de m aqui, que está representado pelo 4m mais 2, e coloca que ele é igual a zero. Então, eu vou resolver aqui, vai ficar, ó, 4m mais 2 igual a zero. E aí, resolvendo, vou ficar, passo 2 para lá, vai ficar 4m igual a 2 negativo, que passou para lá, e o 4 que está multiplicando o m vai passar dividindo. Vai ficar m igual a menos 2 sobre 4. Simplificando aqui, eu fico com menos meio. Ou seja, quando o m for igual a menos meio, todo esse termo aqui, ó, que eu marquei aqui, que está representando A, ele vai sumir. Se ele some, sobra só essa parte da equação aqui, ó. E aí a equação deixa de ser de segundo grau, porque eu zerei o coeficiente do x ao quadrado, que é o cara que estrutura a equação de segundo grau. Certo? Continuando aí. Próximo, mesma coisa, ó. Quem é o azinho aqui, ó, é o m menos 1. M menos 1 está multiplicando o x ao quadrado, então eu tenho que fazer ele sumir. Porque se eu faço ele ser zero, então m mais menos 1 sendo igual a zero, eu vou fazer sumir essa parte aqui, que tem o x ao quadrado, certo? Se eu faço sumir essa parte, deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, o resto da expressão nem se importe, né? Deixa lá para lá que não é o foco do exercício. Fazendo aqui é só passar esse menos 1 para lá que vai ficar m igual a 1. E aí eu tenho aqui, ó, m igual a 1 vai fazer com que essa equação deixe de ser de segundo grau, certo? Próximo item aí. Já pede para identificar o exercício 9. Ele pede aí, verifique se cada equação a seguir tem raízes reais. Em caso afirmativo, determine-as. Primeiro, para saber se a equação tem raízes reais, você tem que utilizar o dispositivo de Bhaskara, que está aqui nessa figurinha aqui do lado, aqui, ó. Veja bem aqui, ó. É tudo isso aqui que está aqui, ó. Tem que fazer essas duas fórmulas.
Mas para saber se ela tem raiz real, basta eu calcular esse delta aqui, ó, que é chamado discriminante da equação. Então, primeiro eu vou calcular esse delta aqui, ó, só essa parte da equação aqui, ó. Só isso aqui, ó. Certo? Se esse valor der positivo ou se esse valor aqui der zero, isso significa que a equação tem raízes reais, certo? Se o delta é zero ou se o delta é positivo, ela tem raízes reais. Ou seja, a equação só não terá raízes reais quando o delta for negativo. Quando isso acontecer, não existem raízes reais, certo? Se não existem raízes reais, então eu tenho que arrumar um outro jeito de resolver, mas isso daqui vocês vão ver só lá no ensino médio, no finalzinho do segundo ano, no começo do terceiro, certo? Então, por enquanto, não. Quando isso acontecer, quando o delta der negativo, e nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, a solução da equação será o conjunto vazio, que é o conjunto porque não existem essas raízes, então não tem nenhuma. O conjunto que não tem nenhuma é o conjunto vazio. Vamos lá. Para eu fazer isso daqui, eu preciso primeiro identificar os coeficientes A, B e C da minha equação de segundo grau. Então, A, B e C. Sempre comparando com aquele formato geral lá, né? Lembra, ó. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Então, primeiro tem que ter o igual a zero do outro lado, né? Para depois eu comparar com essa equação aqui de formato geral, identificando o ABC, para depois aplicar o dispositivo de Bhaskara aqui, certo? Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer, como não tem nada do lado do x ao quadrado aqui, ó, é 1, certo? É 1zinho que está ali. O termo que multiplica o x, que seria o b, não aparece aqui. Não tem alguma coisa multiplicando o x, tem alguma coisa multiplicando o x ao quadrado, mas esse daí é o a. Como não tem ninguém multiplicando o x aqui, então o b aqui é 0 e o c é menos 9, certo? Então, para descobrir isso daí, vou fazer a primeira parte ali, que é o Bhaskara, ali, ó, é o delta. B ao quadrado menos 4ac. E eu vou substituir os valores de ABC. Então, vai ficar delta igual b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 9. Se você fizer essa continha aqui, ó, esse delta ele vai dar 36, ó, porque vai dar 0 aqui, menos com menos 4, menos 9 vai dar positivo. 4 vezes 9, 36. E eu falei para você que se o delta for positivo, ó, aqui, ó, então ele tem raízes reais. Como que eu determino? Faz o Bhaskara aqui, ó. A segunda parte do Bhaskara, que é o que, ó? Segunda parte do Bhaskara. Pegar o x ali, ó, essa partezinha aqui, ó. Marquei com uma setinha aqui agora, ó. Ali é a parte de cima da equação. Então vai ficar lá x igual menos o b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Vai ficar x igual menos b menos 0 mais ou menos a raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes 1, que é o a. E aí vai ficar, vou continuar aqui do ladinho aqui, ó. Vai ficar x igual 0, aí raiz quadrada de 36, que é 6. Então, mais ou menos 6, 2 vezes 1, 2. Dessa maneira, eu fico com dois valores possíveis para x, que eu vou chamar aqui de x1, que vai ficar 6 positivo por 2, que isso aqui vai me dar 3. E o outro é 6 negativo por 2, que vai me dar menos 3. Então, a solução para essa minha equação, vou apagar essa parte aqui de baixo, ó, que é da outra que eu tinha falado aqui anteriormente. Então, que a solução da minha equação, nesse caso, como tem as raízes reais, S igual a 3, menos 3. 3 ou menos 3. 3 e menos 3 são as raízes dessa minha equação. Beleza? Vamos para o próximo aí.
Mesma coisa, ó. Vamos identificar aqui o ABC. Primeiro eu vou ter que organizar a equação, né? Porque tem uma parte lá do outro lado que não é o zero aqui, né? Para ficar como a equação do segundo grau tem que ficar o zero ali. Então vai ficar aqui, ó, 2x ao quadrado. Vou trazer esse x ao quadrado para cá, já para organizar. Ele não era positivo do lado direito? Para cá ele veio como negativo. Aqui vai dar o menos 11 vem para cá com mais 11. E esse 8 menos 3 aqui vai me dar 5. 8 menos 3 aqui dá 5. E do outro lado não sobra nada, 0. Só organizando mais um pouquinho aqui. 2x ao quadrado menos x ao quadrado sobra x ao quadrado. Menos, aqui no caso aqui, mais 11 mais 5 dá 16, igual a 0. E aqui, ó, já vou adiantar uma coisa para você aqui, ó, que você não precisa decorar, certo? Mas é bom você já se acostumar com isso daqui, ó. Isso daqui é uma equação incompleta do segundo grau, porque não tem o b, novamente. Quando o valor do a aqui, que no caso aqui é 1, ó, 1zinho. O valor do B, que não tem porque ela é incompleta, é 0. E o valor do C é 16. O que eu quero falar para você? Toda vez que o A e o C, numa equação incompleta, sem o B, tiverem o mesmo sinal, tá vendo? Ó, esse é positivo e esse é positivo. Você já pode garantir com toda certeza que essa equação não tem raízes reais. Cálculo Bhaskara para você ver aqui, ó, a primeira partezinha ali, que era o delta, né? Quem era o delta? Era b ao quadrado menos 4ac. Calcula ele aqui para você ver, ó. Delta igual b ao quadrado, que não tem, menos 4 vezes 1, que ficou ali, que é o valor do a, vezes o c, que é 16. Se você fizer essa continha, esse delta aqui vai dar aqui 0, essa parte aqui vai me dar menos 64. E eu falei para você lá que quando o delta é negativo, ele é menor do que 0, então essa equação aqui não possui raiz não tem acento, então eu preciso aprender isso aqui. Raiz real, certo? Não possui raiz real. Então, essa equação aqui não tem, certo? Organiza, calculou o delta e vê se vai dar positivo ou 0 para saber se tem raiz. Como essa deu negativo, então não possui raiz real. Próximo, vamos organizar de novo. Ó. Trazer todo mundo daqui para cá. Vai ficar x ao quadrado menos 2x. Aqui, antes de trazer, o que eu vou fazer? Ó? Já vou dar uma cancelada, ó. Veja bem o que eu enxerguei. Tá vendo que tem o menos 2x aqui e o menos 2x do outro lado? Tem o mesmo sinal e a mesma quantidade. É o mesmo termo, na verdade, né? Então, vai embora o menos 2x, vai embora o 4 e o 4. Sobra só uma equação, x ao quadrado igual a 0. E aqui é um daqueles casos de equação incompleta, onde o a é diferente de 0, que é o 1zinho aqui, para ser uma equação de segundo grau, obviamente. E os valores de B e C, B é igual a 0 e o C também é igual a 0, porque eles não aparecem aqui nessa equação. Olha aqui a minha equação, ó. Só tenho x ao quadrado. Não tenho ninguém que multiplica o x, que seria o B, e não tenho ninguém que é só um número, a parte numérica que é o C, né? Coeficiente independente. Então, como eu não tenho ele, ele vale 0. Então, essa equação aqui, fácil resolver, é só você tentar descobrir aqui, né? Nem precisa do Bhaskara aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, x ao quadrado é igual a 0. E aí eu te pergunto, qual é o número que você eleva ao quadrado e que dá 0? No caso aqui é somente o 0. E a solução dessa equação é uma solução única. Ela vale 0. Como que eu sei isso daqui? Você poderia até calcular o delta aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. Eu vou calcular para comentar alguma coisinha aqui com vocês aí. Vai ficar delta 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Esse meu delta aqui, ele dá 0. Toda vez que o delta dá 0, a equação possui uma raiz só. Ou seja, o x1
é igual ao x2, que serão zeros. Por isso que eu só tenho uma solução, porque o x1 e o x2 são o mesmo valor, certo? Nem precisaria calcular o resto aí. Que daria só zero, né? Aqui você pode resolver só usando esse método aqui que é mais rápido, mais prático e mais direto aqui, certo? Quando não tem o B e o C, pode fazer desse jeito aqui sem problema. Próximo. X ao quadrado menos 48 igual a 1. Vou trazer o 1 para cá. Vai ficar o quê? Para deixar no formato de equação de segundo grau. Vai ficar ó, x ao quadrado menos 48. Aquele 1 que era positivo vem para cá, fica negativo. E aí eu fiquei com essa equação aqui, ó. Continuar aqui embaixo. Ó. Vou fazer uma setinha aqui para continuar. Vai ficar x ao quadrado menos 49, né? Que é o menos 48 menos 1. Menos 49 igual a zero. Aqui já tem aquele, foge daquele probleminha que eu falei do A e do C. Não tem o B novamente. O A e o C estão na equação. O A é 1 positivo e o C é menos 49 negativo. Ó. Então, os dois têm sinais opostos. Obviamente, aqui vai dar um caso em que eu tenho duas equações, uma equação com duas raízes reais. Então, vejam bem aqui, ó. Vou fazer pelo Bhaskara lá. Então, aqui eu tenho quem? A, B e C. O B já comentei aqui que é 0. O A é 1 e o C é o menos 49. Então, vou fazer aqui, ó. Delta igual B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 49. Depois vou ensinar você a fazer de um outro jeito aqui, que eu não gosto muito, mas é válido, tá? Delta igual, aqui vai dar 4 vezes 49, só positivo, porque aqui vai zerar, vai dar 196, certo? E aí vai ficar como a segunda parte do Bhaskara aqui, ó. X igual menos B, mais ou menos, tô pondo a formulinha aqui para você não ter que voltar lá na primeira página, lá, tá? 2A. E vai ficar como? Menos 0, mais ou menos a raiz de 196, que se você fatorar, você vai descobrir que é 14, e 2 vezes o A, que é 1. Então, continuando aqui embaixo, x igual raiz de 196, mais ou menos 14, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E eu fico com dois valores, ó, x1 e x2. Então, eu fico com 14 por 2, que dá 7. 14 menos 14 por 2, que dá menos 7. Então, a solução aqui é 7 positivo e menos 7. Mais uma consequência aqui. Toda vez que acontece aquele problema do A e do C, terem sinais opostos numa equação em que o B é igual a 0, as raízes são iguais em módulo, né? No caso aí, uma é positiva e a outra é negativa com o mesmo valor, né? É o que aconteceu lá no item A, lá, que eu tinha também. Dá uma olhadinha lá no exemplo que você vai ver. Agora eu vou resolver essa mesma equação de outro jeito, que eu não gosto muito, mas ele é válido, tá? Vou fazer aqui embaixo, que é bem pequenininho, rapidinho aqui, ó. É só eu pegar aquela equação ali, ó. X ao quadrado menos 49 igual a 0. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar o 49 para lá, ele vai ficar positivo. E aí eu vou ficar aqui, o x é igual mais ou menos a raiz de 49. Mais ou menos a raiz de 49. Que você sabe que a raiz de 49 é 7. Ou seja, seria mais 7 ou menos 7. Ou x igual a menos 7. É exatamente o mesmo resultado que eu obtive aqui embaixo, certo? Pode resolver desse jeito aqui, mas eu não gosto muito, tá? Mas aí é válido também, só para você saber quais são os valores aí, é válido. Próximo item aí. X ao quadrado mais 15 igual a menos 1. Resolvendo aqui, vou trazer aquele menos 1 para cá. Vai ficar, ó, x ao quadrado mais 15. E o menos 1 que estava lá virou mais 1 para o lado de cá. E ficou igual a 0. Então, fiquei com x ao quadrado mais 16 igual a 0. Probleminha de novo aqui, ó. Eu tenho o A igual a 1. O A igual a 1. O
B não tem na equação, porque não tem ninguém multiplicando o x, e o C vale 16. 1 e 16 são positivos. Lembra que eu falei que o A e o C, sendo positivos, eu não tenho raiz real? Ó, B igual a 0, estou escrevendo aqui, ó, e C igual a 16. Pode tentar resolver lá, faz o Bhaskara. Vai ficar a primeira partezinha. B ao quadrado menos 4AC. Você vai resolver aqui, vai ficar aqui delta igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 16 positivo. De novo aqui, ó, vai dar menos 64. Já tinha resolvido isso aqui já, né? É no item anterior aí. Acho que era lá no item... Deixa eu ver aqui, no item C. C ou B? Não me lembro agora, no C ou no B. Dá uma olhadinha no exercício que eu fiz agora de pouco. E aí, como o delta é negativo, eu não tenho raiz real. Não tem raiz real, porque o delta é negativo. Mas por que, professor, que não tem raiz real? Porque na segunda parte do Bhaskara, que você vai ter que calcular o x, você vai fazer menos b mais ou menos a raiz desse delta. E é uma raiz quadrada. E já estudamos aí, já aprendemos que para que essa raiz quadrada exista, esse número aqui só pode ser positivo ou zero. Ele tem que ser maior ou igual que zero. Aqui ele deu negativo. Então, como eu não consigo calcular esse pedaço, então eu não consigo determinar a raiz. Como eu não consigo determinar a raiz, ela não tem. Não tem essa raiz real. Beleza? Exercício número item F. Mesma coisa aqui, ó. Vou passar para cá o 36, vai ficar menos x, deixa eu fazer para cá, porque senão não vai caber aqui. Menos 36, vem para cá e fica mais 36. Outro exemplo aí em que eu tenho o A e o C, aqui o A vale 1, o C vale 36, só que agora o A é negativo, o A vale menos 1. O B não tem aqui, equação incompleta, e o C igual a 36. E eu tenho sinais de A e C invertidos com B igual a 0. Novamente, vou fazer daquele método mais rápido, tá? Que eu fiz ali no exemplo anterior. Só vou passar aqui, ó, o x ao quadrado para lá. Tá assim a equação. Menos x ao quadrado mais 36 igual a 0. Vou passar o x ao quadrado para lá. Ele vai trocar de sinal, ó. Vai ficar x ao quadrado igual a 36. Que eu poderia pegar dessa própria equação aqui, ó, e multiplicar tudo por menos 1, né? E aí eu já cairia nesse caso aqui já. Certo? Multiplicando tudo por menos 1, cairia no x ao quadrado igual a 36. Passo o quadrado para lá, vai ficar aqui x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 36. Esse 2 aqui, ó, vira uma raiz quadrada do outro lado, ó. Certo? Ele passa para o lado de lá e vira uma raiz quadrada. E aí fica como aqui, ó. Continuando, eu fico com o x, continuando aqui, ó. Eu fico com o x igual mais ou menos 6. E aqui eu tenho a raiz da minha equação. Lembra que eu falei? Um positivo, outro negativo. Quando o A e o C são sinais contrários e o B não existe, é zero. Então, as raízes têm sinais contrários. Tem o mesmo valor, só que com sinal contrário.